Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Mundial de clubes chegando ao fim, né? A participação brasileira chegou até as semifinais com o Fluminense. Teremos a final no domingo, dia 13, entre Chelsea e Paris Saint-Germain. E fica, né, para a história, vai ficar para a história, independente do que falem, vai ficar para a história que os dois finalistas tiveram uma derrota nesse Mundial. E a derrota foi para brasileiros. O Chelsea perdeu para o Flamengo e o PSG perdeu para o Botafogo. Então tá na história. Quem for campeão não é campeão invicto porque perdeu para um dos brasileiros, ou para o Flamengo ou para o Botafogo. Acho, minha opinião, que essa derrota no currículo vai ser do PSG. Que eu acredito que o PSG seja campeão. Vai vencer o Chelsea. Então vai ficar no currículo do PSG que ele não foi campeão invicto porque ele perdeu pro Botafogo. Essa é a minha visão. Então, a participação dos brasileiros, na minha opinião, foi espetacular. Tá? Independente de bairrismo que se tem aqui no Brasil, independente que aqui no Brasil muitos torceram contra os brasileiros, essa é a verdade. Vamos lá. Com raras exceções, as outras torcidas, só foram 4 times brasileiros, correto? As outras torcidas, a grande maioria estava torcendo para os brasileiros irem mal. Para dizer que o Brasil foi mal representado, essa é a verdade. Essa é a verdade. Muito poucos torcedores brasileiros torceram para os times brasileiros irem bem, com exceção dos seus próprios torcedores, do Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras. Das outras torcidas, com raras exceções, a grande maioria queria que os brasileiros fossem mal. Essa é a verdade. Segundo, muitos críticos, analistas, torceram contra também. Torceram contra o futebol brasileiro. Tá? Mas a maioria quebrou a cara, porque na minha visão, e se pegar números, os brasileiros foram muito bem. Os 4 avançaram para as oitavas de final, 2 em primeiro lugar, 2 em segundo. Dos 4, 2 chegaram às quartas de final. Tá? E desses 2, um chegou a semifinal. Então, irmão, a gente olhando por esse lado, teve uma porrada de europeu que nem avançou para as oitavas de final. Ou seja, na minha opinião, o Brasil foi bem no Mundial. E aí a gente retoma, né, o nosso calendário aqui massacrante, né, do futebol brasileiro. Mas a gente tira algumas coisas positivas desse Mundial. Primeiro, a diferença do futebol brasileiro para o futebol europeu não é esse abismo que a imprensa brasileira falava. Não é esse abismo. Existe uma diferença grande entre 10 times europeus e o Brasil. 10. São os principais. 10, 12. Tá? O restante da Europa, tirando esses 10, 12, os melhores times brasileiros jogam em qualquer liga. Essa é a minha opinião. Você tira o Real Madrid e o Barcelona. Você pega os principais times brasileiros, vai disputar, sim, o Campeonato Espanhol. Você tira o PSG da França, o futebol brasileiro vai disputar o Campeonato Francês. Você tira lá o Bayern de Munique, o Borussia tá meio fraco, mas tira o Borussia. O futebol brasileiro pega aqui os melhores, vai disputar o campeonato alemão. Ou seja, essa foi a minha visão. Tirando aqueles 10, o futebol brasileiro disputa, os principais times disputam. Vai ganhar outros 500. Eu estou falando de disputar, de competitividade. A gente vai conseguir. Agora, a gente viu algumas coisas, a gente está muito atrasado. Exemplo, arbitragem. VAR, a gente está muito atrasado. Muito atrasado. Educação dos jogadores em campo. A gente está muito atrasado. Aqui a gente vê simulação o tempo inteiro. Ontem tivemos Copa do Nordeste no jogo Bahia e Fortaleza. Porra, tu via jogadores
que a mão bateu no peito, ele botou na mão na cara. Enquanto não se punir isso, esses artistas, né, não vão parar com isso. Então tem que ter punição para essas simulações também, porque atrapalha o jogo e para o jogo. Tá? Então a gente viu nesse Mundial muitas coisas positivas em relação ao Brasil. O Brasil sai fortalecido desse Mundial, mas algumas coisas que precisam melhorar, principalmente a arbitragem e a educação no futebol brasileiro. O jogador brasileiro parar de ser artista, querer jogar bola, não querer simular o tempo inteiro, atrapalhar a arbitragem o tempo inteiro, porque tem time que entra com a intenção de atrapalhar, tem jogador que entra com a intenção de atrapalhar o árbitro. Entra com a intenção de atrapalhar o árbitro. O cara está reclamando no primeiro minuto. Primeiro minuto ele já está reclamando do árbitro. Então tem que. Isso a gente tem que melhorar. Não acredito, porque é uma questão de educação. Então, eu não acredito que o futebol brasileiro vá melhorar em relação à educação. Então a gente volta para o nosso bom e velho Campeonato Brasileiro, muito disputado e provavelmente vai ser muito mais visto pelo mundo após esse Mundial. Com certeza teremos mais visualizações e a CBF tem que saber trabalhar isso para arrecadar mais, né, para o futebol brasileiro, não para a CBF, para o futebol brasileiro, porque vai chamar atenção. Então, iniciamos aí a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, com 2 jogos a menos, tá? Santos e Palmeiras não vão jogar e Mirassol e Fluminense não vão jogar. Por quê? Porque o Palmeiras foi eliminado nas quartas de final e o Fluminense só nas semifinais. Então, vão dar aquele tempo que, na minha opinião, muito merecido para os 2 times que avançaram até as quartas de final e para o Fluminense que chegou às semifinais. Então, Santos e Palmeiras não jogam, Mirassol e Fluminense não jogam. Depois vão ter que colocar esses jogos aí em dia. Não sei em que tempo vai encontrar isso, mas vai se dar um tempo para poder botar esses jogos. Então teremos 8 jogos. Teremos no sábado 4 jogos no sábado, 3 jogos no domingo e um jogo na segunda-feira. Só lembrando que a Copa do Nordeste já retornou, provavelmente daqui a uma semana, 2 semanas, não sei, deve retornar a Copa do Brasil, né? Vou até botar aqui Copa do Brasil, deixa eu ver aqui quando são os jogos da Copa do Brasil. Os jogos da Copa do Brasil é no final do mês. Deixa eu dar uma olhada aqui, Sul-Americana. Sul-Americana, a gente tem os playoffs da Sul-Americana já semana que vem, dia 15 já tem jogo, o Bahia, por exemplo, já joga dia 15/7, né? Os playoffs da Sul-Americana. E a Libertadores é só, se eu não estiver enganado, a Libertadores é só em agosto. Então a gente já tem aí, final do mês, Copa do Brasil, agora já na metade do mês aí, os playoffs da Sul-Americana e em agosto a Libertadores, beleza? Então vamos lá, os nossos palpites desta retomada do Campeonato Brasileiro na 13ª rodada. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valil, que é esse coração de cifrão, está do lado do compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não esqueça de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar os vídeos. Assim que você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá e clica. Então vamos lá, cara. Só lembrando aqui, recapitulando, a classificação. Lembrando que o Flamengo é o líder, porém, Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense não jogaram a 12ª rodada. E aí, tanto o Cruzeiro quanto o Bragantino poderiam ter ultrapassado o Flamengo. Bom, eles conseguiram a proeza de não ultrapassar o Flamengo. Então o Flamengo não jogou a 12ª rodada e mesmo assim continuou líder, né? Por incompetência de Cruzeiro e Bragantino.
Bom, então vamos lá. O Flamengo é o líder com 24 pontos em 11 jogos. Estamos na 13ª rodada. Então o Flamengo tem um jogo a menos. O Cruzeiro é o segundo com 24 pontos, com 12 jogos. O Bragantino é o terceiro com 23, com 12 jogos. O Palmeiras é o quarto com 22 pontos em 11 jogos. O Palmeiras vai ficar com 2 jogos a mais que nessa rodada, com 2 jogos a menos que nessa rodada ele não joga. O Bahia está na quinta colocação com 21 em 12 jogos. O Fluminense é o sexto com 20 pontos em 11 jogos. Igual o Palmeiras vai ficar com 2 jogos a menos. O Atlético Mineiro é o sétimo com 20 em 12 jogos. O Botafogo é o oitavo com 18 pontos em 11 jogos, tem um jogo a menos. O Mirassol é o nono com 17 pontos em 11 jogos, vai ficar com 2 jogos a menos. O Corinthians é o décimo com 16 em 12 jogos. O Grêmio é o 11º com 16 em 12 jogos. O Ceará é o 12º com 15 pontos com 11 jogos, tem um jogo a menos. O Vasco é o 13º com 13 pontos em 12 jogos. O São Paulo é o 14º com 12 pontos em 12 jogos. O 15º é o Santos com 11 pontos em 12 jogos. O Vitória é o 16º com 11 pontos em 12 jogos. O Internacional na zona de rebaixamento é o 17º com 11 pontos em 12 jogos. O Fortaleza é o 18º com 10 pontos em 12 jogos. O Juventude é o 19º com 8 pontos em 11 jogos, jogo a menos. E o Sport é o 20º colocado com 3 pontos em 11 jogos, um jogo a menos. Bom, então vamos lá para a gente falar sobre as partidas e dar os nossos palpites. Como eu falei, Santos e Palmeiras e Mirassol e Fluminense não jogam. Temos no sábado, 4h30 da tarde, o Flamengo e São Paulo. O Flamengo vem do Mundial, teve uma turbulência, não no time em si, mas na diretoria. O Flamengo vai para esse jogo sem o Gerson não pertence mais ao Flamengo, meteu o pé. Não tem o Pulgar, que é o volante que se machucou, deve ficar uns 3 meses afastado, mas tem o Jorginho, né, que nunca jogou um Campeonato Brasileiro, vai jogar, então compensa um pouco, quer dizer, compensa muito, não, compensa muito, mas o Flamengo vai ter que se arrumar ali, né? Não sabe se vai ter o Wesley ou não, né? Que o Wesley está para ser vendido aí, mas continua com um time forte. E o São Paulo estava mal, né? O São Paulo estava mal, mas teve um tempo para treinar. Bom, Flamengo e São Paulo. A gente, com essa parada fica complicado, né? Ah, o time estava mal, teve a parada, ficou treinando, pode ter chegado um jogador ou outro para coisa e tal. Mas eu vou de Flamengo. Flamengo e São Paulo. Eu acho que o Flamengo está com um ritmo de jogo melhor. Acredito eu que a saída do Gerson não vai afetar tanto, minha opinião, não vai afetar tanto, né? Principalmente o estilo de jogo que o Felipe Luiz acha ideal, pelo menos foi isso que ele demonstrou na Copa do Mundo. Ah, será que para a Copa do Mundo o estilo do Flamengo é um e aqui o brasileiro é outro? Então, eu acredito, Flamengo e São Paulo, eu vou de vitória do Flamengo, tá? Internacional e Vitória também no sábado. Internacional num momento muito complicado na zona de rebaixamento, né? Na zona de rebaixamento, a galera do Sul está muito preocupado, porque daqui a pouco tem Libertadores aí, Internacional, situação complicada, e o Vitória fora da zona de rebaixamento, mas com o mesmo número de pontos. Ou seja, é uma briga contra o rebaixamento. Vitória perdeu seu treinador, né? Vitória jogou pela Copa do Nordeste, foi eliminado pelo Confiança. Carpini foi mandado embora e contratou o Carille. Bom, o Carille não vai ter nem tempo, né? E sendo o Carille, mesmo que tenha tempo, eu não acredito em bom trabalho. Então, Internacional e Vitória, eu vou de vitória do Internacional. Para mim, o Internacional vence, tá? O Vitória. Sábado, clássico carioca, Vasco da Gama e Botafogo. Vasco da Gama foi o único que ficou, né? Porque os outros 3 cariocas foram para o Mundial. O Vasco da Gama ficou aqui, treinando, melhorando, incorporando jogadores. E o Botafogo mandou o seu treinador embora, né? O Dexter falou que o Botafogo é melhor do que o Palmeiras, que não admitiu
jogar do jeito que jogou contra o Palmeiras, admitiu jogar daquela maneira contra o PSG, mas não admitiu jogar daquela maneira contra o Atlético de Madrid e contra o Palmeiras. E aí eu concordo com o Dexter. Eu não sei se o Botafogo é melhor do que o Palmeiras. Agora, que o Botafogo não tinha que ter jogado da maneira que jogou, nem com o Palmeiras, nem com o Atlético de Madrid, isso eu concordo com ele. É... Bom, como é que o Botafogo vai jogar contra o Vasco da Gama? Renato saiu, né? Acho que o treinador agora é o filho do treinador da seleção. Bom, mas eu particularmente eu acredito que esse jogo vai dar empate. Vasco da Gama e Botafogo, eu vou de empate. Bahia e Atlético Mineiro também no sábado. Os dois times ficaram aí se preparando, né? O Bahia já voltou, né? Na Copa do Nordeste se classificou em cima do Fortaleza. O Atlético Mineiro está fazendo um campeonato brasileiro, está ali com 20 pontos, próximo ao Bahia, um ponto, deu uma melhorada. Os últimos 5 jogos do Atlético Mineiro, nenhuma derrota, 3 vitórias e 2 empates. Cara, um bom jogo. Bahia Atlético Mineiro, um bom jogo. Bom jogo, cara. Briga ali por posição na parte de cima da tabela. Bahia Atlético Mineiro, bom jogo. O que eu me recordo do Atlético Mineiro antes da parada, apesar de não ter perdido, teve alguns jogos que eu não gostei. Mas Bahia Atlético Mineiro, cara, eu vou de palpite duplo. Eu vou de triunfo do Bahia ou empate. Bahia Atlético Mineiro, eu vou de triunfo do Bahia ou empate. Aí no domingo temos Corinthians e Bragantino. Corinthians e Bragantino. Corinthians aí um turbilhão de problemas, né? É Depay, é diretoria, é falência, é um monte de problema. Enquanto o Bragantino, cara. O Bragantino é o terceiro colocado e o Corinthians é o 10º, né? Nos últimos 5 jogos do Corinthians, perdeu um, ganhou um, empatou 3. O Bragantino ficou meio termo, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Mano de campo do Corinthians, eu vou de vitória do Corinthians. Corinthians e Bragantino, eu vou de vitória do Corinthians. Também no domingo, Cruzeiro e Grêmio. Cruzeiro e Grêmio. Cruzeiro ali é o segundo colocado, teve a chance de ser líder, mas jogou pelo ralo. E o Grêmio, que está aqui na 11ª colocação com 16 pontos. Né? Cruzeiro e Grêmio, mano de campo do Cruzeiro, eu vou de vitória do Cruzeiro. Cruzeiro e Grêmio, eu vou de vitória do Cruzeiro. Domingo, clássico cearense, Fortaleza e Ceará. Fortaleza e Ceará. Pelo que a gente viu na Copa do Nordeste, como local neutro, né, no Castelão, o que a gente viu na Copa do Nordeste, eu vou de palpite duplo. Empate ou Ceará. Fortaleza e Ceará, eu vou de empate ou Ceará. E fechando a rodada na segunda-feira, Juventude e Sport. Juventude é o 19º com 8 e o Sport é o último com 3. Né? O Juventude faz mais gols, mas também toma mais gols. Os últimos 5 jogos eles estão iguaizinhos, 4 derrotas e um empate. Juventude e Sport. Cara, que jogo difícil de você também avaliar. Juventude e Sport, eu vou de empate. Juventude e Sport, eu vou de empate. Então tá aí a minha análise e meus palpites. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.